Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui compartilhando a palavra de Deus. É uma satisfação, sem dúvida nenhuma. Irmãos, nós vamos ter um papo aqui, uma conversa franca, né? A partir daquilo que nós entendemos ser a compreensão dada pela palavra de Deus a respeito de um tema que nos parece muito urgente, né? Eu sei que muitos aí acompanham a mídia, acompanham redes sociais, e não é raro os momentos em que nos deparamos com um frequente debate sobre a questão da sexualidade, principalmente o que hoje nós chamamos de políticas identitárias ou políticas identitárias voltadas à questão de gênero. Basicamente, o que nós temos percebido hoje no nosso cenário brasileiro é um calor. A gente vai tocar nesse assunto na universidade, na escola, no nosso ambiente familiar, no convívio com os colegas, com parentes, nas redes sociais. Esse é um tema que sempre divide muito as opiniões. Acho que minimamente quem acompanha a televisão, acompanha a internet, percebe que isso é algo muito recorrente. E eu quero te convidar a gente refletir juntos sobre esse tema. Pretendo abrir um espaço, eu preciso que alguém me ajude só a cronometrar o tempo aí. Eu pretendo não estender muito, vou dedicar aí de uma hora que me deram 10 minutos finais para a gente abrir para perguntas, né, ou comentários que vocês acharem necessário. O microfone vai ser levado até você e aí você vai ter a oportunidade de fazer perguntas honestas. Eu gosto muito da frase de um importante teólogo da igreja cristã, Francis Schaeffer, fez um trabalho muito importante aí no movimento evangélico nos anos 70, e o Francis Schaeffer, ele adorava receber estudantes na casa dele com dúvidas honestas. Ele dizia que dúvidas honestas merecem respostas honestas, né? E a gente que está aí no cuidado da igreja, né, na tarefa de ensinar a igreja, nós não podemos ter medo, né, nenhum medo em relação às perguntas. As perguntas são necessárias. Muito do nosso evangelismo hoje da igreja, né, ele está ainda inerte, carente, né, de fervor, porque nós ainda precisamos aprender a arte de acolher as perguntas das pessoas para darmos respostas honestas às demandas que nos são apresentadas. Não temos o que temer. Nós temos o Evangelho, nós temos a Escritura, nós temos a Palavra de Deus, nós temos o testemunho do Espírito. Então nós temos recursos para darmos respostas honestas àqueles que apresentam, obviamente, perguntas honestas. Irmãos, nós estamos aí diante de um debate recorrente. A gente ouve pessoas falando sobre gênero, orientação sexual, ideologia, o que nós chamamos em inglês de ideologia queer, né? Nos Estados Unidos é muito usado esse termo, ideologia queer, né? Ideologia de gênero, ou os debates sobre transexualidade. Não sei quantos acompanharam, o debate começou nos Estados Unidos, no Canadá, se estendeu para a América Latina, para a Europa. O debate, por exemplo, sobre o uso de banheiros, né? Se era necessário mesmo manter a distinção de homem e mulher em banheiros. Afinal de contas, as pessoas podem se sentir ou se perceberem de uma determinada orientação sexual ou de um determinado gênero, e daí seria discriminatório adotar, por exemplo, banheiros distintos para homem e mulher. E aí há um debate de que, de repente, de fato, a distinção deveria ser baseada na estrutura biológica. Biologicamente, as pessoas são homem e mulher, e aí há um debate que não, que sexualidade, identidade sexual, identidade de gênero é construída a partir de cada indivíduo. Cada indivíduo teria, a partir da sua própria vontade, da sua própria volição, o poder de dizer de que orientação sexual ela é ou de que orientação de gênero ela tem. Então, uma estrutura como um banheiro seria discriminatória porque ela não acolhe a diversidade sexual presente em nossa sociedade hoje. Claro que, junto a esse debate acalorado sobre orientação sexual e ideologia de gênero, nós também temos um debate, e não é raro, por exemplo, a busca frenética da nossa cultura contemporânea por prazer sexual, por realização sexual. Hoje existe esse termo. Nós temos visto, por exemplo, os escândalos recentes nos Estados Unidos, principalmente no universo de Hollywood, por exemplo, os históricos e as denúncias de assédio sexual por parte de grandes diretores do cinema americano, né, por grandes produtores culturais na cultura americana, estupro, machismo,
Pornografia, com o avanço, obviamente, da internet. A pornografia hoje é uma das grandes compulsões da nossa era moderna. Eu, como pastor no contexto urbano, trabalho numa igreja que é basicamente composta por jovens universitários e por casais jovens. A gente atende com muita frequência casos em nossa comunidade de fé de pessoas que são, o que a gente chama em inglês de porn addicted, ou pessoas que são viciadas em pornografia e associada ou não com a masturbação. E choque-se, esse não é um problema de exclusividade do sexo masculino, tá? Nós temos tido também problemas com mulheres. De qualquer forma, nós estamos vendo um cenário que nós chamamos um cenário de alta erotização, né? Erotização precoce, inclusive, né? Que já é detectado por psicólogos, profissionais da psicologia, crianças que são precocemente erotizadas por uma série de razões, né? Então, crianças que estão menstruando muito cedo, crianças que estão sendo hiperestimuladas sexualmente de maneira muito precoce. Me lembro que trabalhei durante 8 anos com crianças em contexto de vulnerabilidade, em Belo Horizonte, trabalhava em favelas ali em Belo Horizonte como pedagogo, em ONGs cristãs, e a gente atendia crianças vulneráveis, crianças de comunidades muito pobres, né, de alto índice de violência, abuso, violação dos direitos humanos. Eu me lembro que, com muita recorrência, eu via crianças assim, assustadoramente, precocemente erotizadas, né? Crianças que apresentavam um linguajar sexualizado de forma muito precoce, 6 anos de idade, 7 anos de idade, né? E aquilo era muito assombroso, era muito assustador para mim no primeiro momento, mas depois eu fui observando que aquilo era fruto do nosso cenário, fruto da nossa cultura mesmo, a cultura ocidental, depois das chamadas revoluções afetivas ou revoluções de liberação sexual, aí na década de 60, década de 60, 70, no pós-guerra, desencadeou um processo em que as pessoas estão em busca de emancipação, libertação. Então aí um esforço muito grande de quebrar todo tipo de tabu sexual, todo tipo de barreira religiosa ou barreira moral que impeça as pessoas de se expressarem plenamente em termos da sua sexualidade. Tivemos uma polêmica em 2017, que foi a vinda de uma filósofa muito importante para quem pensa e trabalha com ideologia de gênero, uma filósofa chamada Judith Butler, uma filósofa americana. Eu não sei quem lembra disso, dessa polêmica. Houve protestos para ela não vir ao Brasil, o que obviamente foi ridículo, né? Essa não é a melhor forma da gente debater a questão da ideologia de gênero. Pessoas precisam ser mais inteligentes ao lidar com esses problemas, inclusive cristãos precisam ser mais inteligentes. Mas, de qualquer forma, houve essa reação. Judith Butler é hoje considerada uma das maiores influenciadoras do pensamento de ideologia de gênero, né? E ela é uma das mulheres que mais propaga a ideia, atenção para isso, que mais propaga a ideia e a noção de que sexualidade é uma construção social. O que significa uma construção social? Que a pulsão, a identidade sexual, ela não é determinada necessariamente por estruturas biológicas. Parece óbvio que todos nós aqui, quando fomos concebidos e gerados, fomos gerados por processos biológicos profundos, que Deus colocou na nossa estrutura humana, e nós reconhecemos isso como cristãos, que Deus milagrosamente teceu a nossa existência na vida intrauterina. Existir e viver como ser humano é um milagre de alta complexidade. É um milagre. Quantos processos milagrosos Deus engendrou para que nós fôssemos concebidos como fomos concebidos. Com a cor do nosso cabelo, com a variedade biológica, com a nossa estrutura anatômica, com todos os processos hormonais envolvidos na vida humana. Irmãos, qualquer reflexão, não precisa ser científica, não precisa ser com rigor acadêmico, qualquer reflexão sobre como nós somos formados deveria nos assaltar com espanto e profunda gratidão, porque cada ser humano é um evento da graça de Deus, cada ser humano é um evento de um milagre profundamente elaborado por quem Deus é. Deus nos escreveu, meus irmãos, Deus formou a nossa existência de uma forma absurda. E quando nós olhamos para a estrutura biológica, parece óbvio, e a gente detecta isso aí já em poucos meses de concepção, nós temos tecnologia hoje para ver que nós anatomicamente nos inclinamos a uma direção sexual ou a outra.
E para Judith Butler, e ela é interessante mencionar isso, muita gente fala assim, o movimento LGBT bate muito firme que a pessoa nasceu homossexual. A pessoa nasceu com uma determinada inclinação homoafetiva. Veja que ironia, nesse ponto, de alguma forma, de alguma maneira, a Judith Butler, ela é contra isso. E muita gente hoje ligada aos movimentos de ideologia de gênero são contra a ideia e a noção de que seres humanos nascem biologicamente inclinados a determinada orientação sexual, mesmo que essa orientação não corresponda à sua anatomia. Tá? Então, por exemplo, o debate de que, a pessoa nasceu num corpo de homem, mas ela tem uma pulsão biológica, genética, que faça com que ele tenha desejo por pessoas da mesma anatomia. Tá? Isso, gente, nem é aceito mais pelo movimento LGBT. E por que não é aceito? Porque o movimento LGBT é um movimento libertário, é um movimento de libertação. E como é um movimento de libertação, de expressão de liberdade, nenhum tipo de determinismo, de imposição é aceita pelo movimento. Nem mesmo a imposição biológica. Nem mesmo a imposição biológica. Então o movimento ideológico LGBT, ideologia de gênero, não aceita nenhum tipo de imposição. Então dizer que uma pessoa nasceu geneticamente determinada a uma orientação sexual, seja homo ou hétero, para a ideologia de gênero é uma falácia, para eles é uma mentira. Eles não aceitam isso, porque isso é uma prisão biológica. Então eles não aceitam nenhum tipo de prisão biológica. Então qual é o argumento? É que nós temos condições culturais de nos determinarmos, de definirmos qual é a nossa identidade. Ok? Então atenção para isso. Eu vou citar aqui um trecho em que a Judith Butler ela faz um apelo aos militantes de ideologia de gênero. Ela diz assim: é sempre corajoso insistir que realizar transformações são necessárias. Ela, quando fala transformações aqui, ela está falando da transexualidade, da transformação do corpo, né, para uma determinada estrutura anatômica. Então, homens que transformam os seus corpos por intervenções cirúrgicas, ou mulheres que transformam os seus corpos por intervenções cirúrgicas e hormonais, para que se transformem naquilo que eles desejam, ou seja, no oposto da sua estrutura anatômica. E eles vão dizer o seguinte: são necessárias e certas mesmo quando há obstáculos a respeito, incluindo pessoas e instituições. O que ela está dizendo aqui é que está valendo tudo para promover o direito do ser humano ser transformado no que ele quiser, mesmo que isso implique na transformação de pessoas e de instituições. Pensa aqui, todo tipo de instituição, igreja, governo, ok, ONGs, o que for preciso para quebrar a barreira que tenta, segundo ela, patologizar, ou seja, transformar em doença ou criminalizar pessoas que querem ser transformadas e que querem ser autodefinidas. Atenção para essa expressão autodefinição, ok? Eu vou explicar por que isso é uma armadilha. Bom, então o que nós estamos vendo no nosso mundo atual? E o movimento LGBT é apenas uma amostra do grande problema que o nosso mundo foi lançado. O nosso problema hoje, ou a crise do mundo moderno hoje, e não se assuste se essa for a sua crise como cristão no século XXI, eu vou te explicar por quê. É uma crise de identidade. Esse é o debate. A grande pergunta, gente, que surge depois dos grandes campos de extermínio nazistas, ok? Depois da Segunda Grande Guerra, a grande pergunta que assola a humanidade é: quem eu sou? Ou o que é o ser humano? Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta. Obviamente, se nós perguntamos quem nós somos, nós precisamos, no mínimo, dar algum tipo de resposta para essa pergunta. Porque é insuportável viver com essa pergunta. É insuportável viver sem saber quem eu sou, sem saber qual é o propósito da minha existência. É insuportável. Nenhum ser humano consegue acordar de manhã e dar conta das suas tarefas diárias sem minimamente ter um horizonte, um alvo que dê sentido para a sua existência. Tudo bem, a gente pode até não ter respostas muito precisas, mas nós minimamente tentamos dar algum tipo de resposta, mesmo que provisória. Mas, dependendo da resposta que você dá a essa pergunta, o que é o ser humano, ou quem sou eu, isso pode determinar
todo o seu esforço, sua energia, onde você deposita os seus talentos, onde você canaliza suas capacidades, o que faz você trabalhar do jeito que você trabalha, criar filhos do jeito que você cria filhos, o jeito como você educa a sua família, o jeito como você se alimenta, como você se veste. Isso tem muito peso sobre quem a gente é. Não sei se você se lembra, já viram alguma imagem desse tipo, de um homem carregando um globo nas suas costas? Vocês já viram? Isso aí se chama o mito de Atlas. Era um antigo herói da mitologia grega que foi condenado a carregar o mundo nas suas costas. O homem moderno é o homem que quer carregar a existência nas suas costas. Mas atenção para uma pergunta. Igor, se nós temos uma crise de identidade e ao mesmo tempo existe um movimento muito forte pela liberdade humana, nós temos uma combinação perigosa. Qual é a combinação? A possibilidade de que cada ser humano tem agora de se autodeterminar. Cada ser humano tem agora a ilusão de que ele tem a condição de dizer para si mesmo quem ele é. E esse é um velho problema conhecido por nós cristãos. Ora, não foi exatamente esse o problema de Adão e Eva no jardim? Quando diante da tentação da serpente, foram ali de alguma maneira seduzidos na possibilidade de serem como Deus. E quem Deus é? Quem Deus é? Ora, se nós queremos uma resposta sobre quem somos, nós precisamos de uma resposta sobre quem Deus é. Deus é aquele que causa todas as coisas. Deus é aquele que não é causado por nada, mas causa todas as coisas. Deus é aquele que não é relativo a nada, mas tudo é relativo a Ele. Deus é aquele que é absoluto e todas as coisas são relativas ao seu poder absoluto. Tudo se desdobra a partir de quem Deus é, mas Deus mesmo não é afetado por nada e não é afetado por ninguém, porque Ele afeta todas as coisas. Todas as criaturas que foram feitas por Ele, foram nomeadas por Ele, logo é Ele quem diz quem suas criaturas são. E nunca criatura pode dizer para a criatura quem ela é, concorda? Criatura não pode dizer para a criatura quem ela é. Nós não temos condições humanas sequer de dizer para nós mesmos quem somos. Não há recurso em nós, não há recurso na razão humana, não há recursos na ciência, não há recursos na filosofia, na psicologia, na biologia, na genética, não há recurso na física, nem na meditação, na espiritualidade, na religiosidade que consiga trazer respostas para essa questão, quem eu sou? Porque só há um que pode dizer para as suas criaturas quem elas são, e esse é Deus. Só Deus pode dizer para você, criatura, quem você é. Criatura não pode dizer para a criatura qual é o sentido da vida. Não pode. Não há nada. Não há nada, não há descoberta científica, não há empreendimento humano, não há engenharia social, movimento social, ideologia revolucionária, nada que possa determinar o sentido da existência humana. Só Deus pode dizer para o homem quem ele é. E ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade está contida na palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser produzida por criatura. Só Deus pode revelar quem Ele é e quem nós somos a partir da sua própria vontade. Então, descobrir quem a gente é não é uma tarefa humana. Só o divino pode dizer para a criatura quem ela é. Mas como os homens se entregaram ao desespero, de acordo com a narrativa de Gênesis 3, quando o homem rompe a sua relação primária, que é com Deus, diz o texto bíblico que o homem viu que estava nu. Curioso, né? Ô Igor, será que o homem não estava nu antes? Biblicamente, sim. O que muda, na verdade, não é que o homem se tornou nu com a queda. O que se torna aí, qual o problema aí com a queda, é que o homem se percebe nu. O que a queda introduz é uma perda de sentido, de percepção sobre si mesmo. O homem começa a ter uma percepção de si mesmo, a mulher começa a ter uma percepção de si mesmo alterada pela queda. Porque é óbvio, se você não olha mais para Deus, e se Deus é a fonte de sentido para você, e você não se relaciona mais com Ele, o que te resta? O que te resta?
senão tentar encontrar sentido em si mesmo. Apesar desse ser uma tarefa ordinária, porque o homem não vai ter respostas em si. Martinho Lutero, o reformador da igreja, dizia que o homem, quando caiu, ele se tornou um homem encurvado sobre si mesmo. Encurvado sobre si mesmo. O que significa isso? É que enquanto nós éramos criaturas que estávamos diante de Deus e olhando para Deus, encontrando em Deus o sentido da existência, quando nós pecamos, o que nos restou? Restou a gente mesmo, a subjetividade, a pessoalidade. Então você olha para dentro de si e acha que é possível encontrar sentido para a vida olhando para dentro de si mesmo. Mas quanto mais o homem olha para dentro de si mesmo, o que ele encontra é o vazio. O que ele encontra é a solidão total. O que ele encontra é um silêncio profundo. Não há respostas. Não há respostas dentro de si mesmo. Não é possível encontrar sentido em si mesmo. Então é óbvio, se o homem tenta encontrar em si resposta para o sentido da vida, tudo que o ser humano moderno se preocupa é com autoafeição, é em ser reconhecido pelo outro, é projetar sua imagem diante das pessoas, para que as pessoas digam para ela o que ela é, porque ela não consegue se enxergar. Quantos de nós aqui criticamos a ideologia de gênero? Criticamos o esforço do movimento LGBT para encontrar libertação sexual, expressar sua sexualidade, e somos duros nas nossas críticas e com muita razão, mas somos incapazes de perceber que o critério que faz esses homens e essas mulheres lutarem por algum tipo de afirmação de identidade sexual é muitas das vezes a mesma pulsão que nos leva a projetar a nossa foto no Facebook para receber os elogios embaixo. Você está depressivo, está com uma crise existencial, não sabe qual é o sentido da sua vida, cristão, mas às vezes você tem uma crise de identidade, melancólico, precisa entender quem você é, e aí você posta aquela foto bacana que você tirou o ano passado naquela festa de aniversário legal, naquele casamento chique que você foi, e aí você posta a foto e fica esperando as pessoas comentarem, lindo, linda, maravilhoso, gatão, gatinha, não é? Com você acontece sempre, né, Linderson? Porque no fundo o que o homem tem é uma crise de sentido. E é claro, o que te resta, meu irmão? Se Deus sai do seu horizonte, existencial, o que te resta? Se não ficar brincando com o seu corpo, manipulando sua existência para ver se você constrói algum sentido para a vida, para além de você mesmo. E essa sede implacável que tomou conta do coração do ser humano, um desespero por sentido. A gente costuma dizer, né? Eu gosto muito de Agostinho, de Hipona, e Agostinho na obra dele, Confissões, ele insiste muito nesse ponto. Ele diz que o coração dele se encontrava inquieto e não descansava. O coração do homem é assim, ele se encontra inquieto. E ele não descansa enquanto não encontrar descanso em Deus. Até lá, o coração do homem é um buraco negro. Devora tudo, devora os relacionamentos, devora o afeto dos filhos, destrói o casamento, devora a sua saúde, porque não tem jeito, meu irmão. A luta por sentido devora tudo que está ao seu redor. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor status, reconhecimento, família maravilhosa e nada aquieta um coração em crise de sentido. E o que te resta? Resta dizer, ouvimos a tua voz e tivemos medo. É a frase de Adão e Eva. É Deus perguntando para o homem, onde estás? E o homem tendo medo. E o ser humano tendo medo. Por isso, meus irmãos, nós vivemos um cenário de quebra de sentido. Já que nós não temos resposta, diz o filósofo pagão, secular, já que nós não temos resposta sobre o que somos, o que nos resta? Nos autodeterminar. Eu vou dizer para mim mesmo o que eu sou. Eu vou dizer para mim mesmo quem eu sou. Eu vou construir a minha identidade a partir de mim mesmo. Então, se você acorda de manhã, né, e de repente você entende, a partir das suas pulsões sexuais, que você está tendo uma atração homoafetiva, pela nova regra cultural, por Judith Butler, o que você é o que você sente. Tá bom, vou te dar um exemplo aqui. Estava eu no gabinete, para vocês verem que isso não está tão longe de nós. Estava eu no meu gabinete uma vez,
recebi um casal em crise. E aí o casal chegou convicto que eles tinham que terminar o casamento. Cristãos. E aí eu perguntei, isso é muito comum. Trabalho pastoral, isso acontece. Mas o argumento me chamou muita atenção. O argumento era, pastor, nós queremos encerrar o nosso matrimônio porque tentamos, não deu certo, e nós não temos mais nenhum tipo de sentimento um pelo outro. Nós não sentimos mais nada um pelo outro. Aí eu falei, é mesmo? É. E nós entendemos que não tem casamento que continue assim. Não é possível manter uma relação assim, sem que sintamos alguma coisa um pelo outro. Interessante. Eu posso só mudar de assunto um pouco? Pode, pastor. Só para eu saber a opinião de vocês, eu estou fazendo uma reflexão sobre esse tema. Eu li uma matéria anteontem que recomendava a gente dar uma lida na cartilha do movimento LGBT. Veja só que coisa curiosa. A cartilha da Associação Brasileira do Movimento LGBT tem lá um trecho em que há uma definição de orientação sexual. E a definição da cartilha é o seguinte: orientação sexual é determinado pela biologia? Não. É determinado pela anatomia do seu corpo? Não. É determinado pela roupa que você veste? Não. De acordo com a cartilha da Associação Brasileira do Movimento LGBT, o que determina a sua orientação sexual é o que você sente. Eu perguntei para o casal, e o que vocês acharam dessa frase? Que terrível, pastor, que absurdo! Onde já se viu uma coisa dessas? Claro que não. O que orienta as pessoas sexualmente é como Deus as fez. É como elas são na biologia. É o que Deus determinou na estrutura biológica delas. É mesmo? É. Mas vocês têm certeza que o sentimento não é importante para orientar uma pessoa sexualmente? Não, que absurdo. Ora, onde já se viu isso? O sentimento não pode ser levado tão a sério, eu também acho. Eu também acho. Lembra da frase deles quando eles entraram no gabinete? Pastor, nós não sentimos. Palavra-chave. Nós não sentimos mais nada um pelo outro. Ora, meus irmãos, um casal hétero, cristão, usando o mesmo critério do movimento LGBT, que determina a orientação sexual, para determinar se permanecem casados ou não. O mesmo critério. O critério que eles acabaram de dizer que era absurdo, era o critério que eles estavam usando para decidir se permaneceriam casados ou não. E quem disse que casamento é mantido por sentimento? Quem te falou isso, meu irmão? Em qual Bíblia que você leu isso? Se você não sabe, a noção de que relacionamento é mantido exclusivamente por sentimentos é um movimento cultural que começou em 1830, que chama romantismo. Saiba disso. 1830, que nos doutrinou com a noção de que identidade, pacto, compromisso são firmados em cima de sentimento. Se o sentimento falha, você quebra o compromisso. Simples assim. Ora, meu irmão, claro que não. Por isso que nós fazemos casamento. Por isso que nós usamos aliança, trazemos testemunhas, chamamos um ministro religioso, assinamos isso no cartório, porque todo mundo sabe que relacionamentos não podem ser fundados em sentimento. Relacionamentos são fundados em compromisso moral. Sentimento é desdobramento do compromisso moral, mas não é a causa para sustentar um compromisso moral. Imagine, se eu e meu filho, a minha relação com meu filho fosse fundada no que eu sinto por ele. Olha, tem dias que eu tenho vontade de brincar com meu filho o dia inteiro. E tem dias que eu tenho vontade de correr dele. Sejamos honestos. Tem dia que eu amo a minha esposa, mas tem dias que eu gostaria de pegar um carro e desaparecer. Sejamos honestos. Mas o que mantém o meu casamento 14 anos? Nesses 14 anos? O que mantém o meu casamento é o autocompromisso que Deus me ajudou, pela graça, a firmar com a minha esposa. O compromisso de cuidá-la, de cuidar dela, de protegê-la, de sustentá-la, independente dos meus sentimentos. Independente dos meus sentimentos. Porque sentimento é uma coisa que varia. O coração do homem é enganoso. Um dia eu estou afim, um dia eu não estou afim, um dia eu estou feliz, um dia eu não estou feliz. Imagine se toda oscilação dos meus desejos
Eu tivesse que quebrar o meu casamento e reatar o meu casamento. Quebrar meu casamento e reatar meu casamento. Olha, tem gente que vive assim, junto. As relações homoafetivas hoje são desprovidas de pacto moral, porque o que impulsiona as relações homoafetivas é o sentimento, é o apelo do desejo sexual. É o que você sente em relação ao outro. Então quero chamar a sua atenção para isso. Não fique achando que a crise do desejo, como elemento que determina identidade, é um problema exclusivo dos homossexuais militantes. Isso é um problema da nossa cultura. Quantos cristãos que eu conheço decidiram se ficariam numa igreja ou não pelo que sentem? E não porque, sei lá, a minha igreja é coerente com a palavra de Deus, os meus pastores são comprometidos com Cristo, a minha igreja é dedicada ao ensino da palavra, Cristo é pregado lá. Não, o critério é se você se sentiu bem no ambiente, se a música que tocou lá te emocionou, se a iluminação era agradável, se havia estacionamento espaçoso, se tinha lá um atendimento gourmet para os meus filhos. Mas o critério não era a verdade, não é o compromisso que as pessoas têm com Cristo e com o Evangelho. Irmãos, isso é muito sério, porque nós fazemos uma crítica em relação a esse movimento, mas esquecemos que às vezes nós mesmos estamos adotando os princípios que tais movimentos adotam. Nós somos tão sentimentalistas quanto eles. Quantos de nós aqui decidimos abrir mão de trabalhos que Deus às vezes nos colocou lá para fazermos menção do nome dele lá? É verdade que não era dos mais prazerosos, é verdade que não era dos mais satisfatórios, mas era onde Deus te colocou. Quantos missionários abandonam o campo missionário por causa de sentimentalismo? Porque não leu os livros dos grandes heróis missionários e quando ele olha para o seu trabalho, para muita gente é um fracasso, mas para Deus é exatamente onde você deveria estar proclamando o Evangelho. Irmãos, quando Deus vê Adão solitário no jardim, e Deus olha para ele, Gênesis capítulo 2, verso 18, e Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. E a palavra homem aí não é sexo masculino, porque muita gente lê esse texto como se fosse assim: não é bom que o macho esteja só. Né? Como se a mulher não tivesse solidão também. Como se a solidão fosse um problema masculino e Deus cria a mulher para quebrar o galho da solidão humana, masculina. Não. Quando você olha para Gênesis 2,18 no original hebraico, o que você tem lá é: não é bom que Adão esteja só. Adão é o termo bíblico genérico para toda a raça humana. Não é bom que a humanidade esteja só. Não é bom que a raça humana esteja só, e não esteja só em todos os sentidos. Não é bom que o homem viva uma vida sem conexões relacionais, sem compromissos relacionais. Qual era o critério que Deus tinha para dizer que não era bom a solidão humana? O critério era o próprio Deus, porque Deus não é só. A propósito, quando ele cria o homem no plural: façamos, justamente porque ele não era um Deus solitário. O critério que Deus está usando para ver que a solidão humana é um problema é Ele mesmo. Porque Ele não é solitário. Alá, o Deus do Islã, é solitário. Mas o Deus do cristianismo não é. Ele é trindade. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, uma permanente dança de comunhão na eternidade, uma grande família celestial. Agostinho gostava de dizer isso: Deus é comunidade. Deus é comunidade. E quando ele vê Adão sozinho, ele fala: não é bom que a humanidade, que Adão esteja só. Agora, curiosamente, a identidade masculina e feminina, não sei se vocês sabem disso, porque em português nós usamos o termo homem para se referir ao sexo masculino, mas também para se referir à raça humana, concorda? Isso é um problema às vezes. Porque, por exemplo, nesse texto, não é bom que o homem esteja só, você pode fazer uma leitura como se fosse só o sexo masculino, e não é, ali é a humanidade, até porque a mulher ainda não tinha sido introduzida na história bíblica. Correto? É justamente porque Deus vê uma humanidade solitária que Ele pretende criar mais um ser humano para criar uma comunidade, porque Deus é comunidade. Em Gênesis 2:22, quando Deus pega a costela de Adão
e cria a mulher, é a primeira vez que a palavra hebraica para mulher, sexo feminino, aparece na Bíblia. Curioso isso. Curioso pensar que antes de Eva ser criada, sequer uma identidade chamada masculina existia, por uma questão óbvia. Se você não tem um feminino, você não pode falar que existe um masculino. Então, se Adão estava sozinho, você não podia falar assim, Adão era homem. Não, ninguém pode dizer isso sem a introdução da fêmea. Então, veja que curioso. Aquilo que determina o que eu sou enquanto homem, carece da presença da mulher. Não é possível identidade masculina sem identidade feminina. Não é possível. Não é possível. Isso significa que homens, para serem plenamente homens, precisam de mulheres plenamente mulheres. Atenção. Então, se as mulheres forem mais ou menos mulher, eu não estou falando aqui de questão de ser sapatão ou não, de ser lésbico, eu não estou falando disso não. Eu estou falando da sua integridade, da sua inteireza, da sua feminilidade. Se você não for inteiramente feminina, plenamente feminina, você começa a comprometer o que significa ser plenamente masculino. Se você for meia costela, ok? Deu para entender? Se você for meia costela, você tem que ter uma costela inteira, mas se você for meia costela, o homem vai ser meio homem. Meus irmãos, convenhamos, reclamação das irmãs da minha igreja, reclamação generalizada. Nós não aguentamos mais meninos homens. Nós não aguentamos mais. O que é menino homem? É a minha geração, que nasceu aí nos anos 70, anos 80, anos 90, que é uma geração, a geração mimimi, né? A geração homem-menino. Incapaz de sair da casa dos seus pais, incapaz de assumir um compromisso marital, incapazes de olhar para uma mulher e falar assim, eu quero me comprometer com você, vou te sustentar e cuidar. Tem medo, porque foi super protegido pela família, porque se satisfaz sexualmente com pornografia e se torna incapaz de assumir uma mulher. Para que eu vou gastar energia assumindo a minha responsabilidade com a mulher, se eu posso me satisfazer na internet, se eu tenho comida gostosa em casa, minha mãe lava minha roupa? Para quê? Então eu vou para a universidade, vou fumar muita maconha na universidade, que é o melhor que eu posso fazer na vida. É o melhor que eu posso fazer na vida. E está tudo certo. E você vai empurrando a vida. Aí você cai naquela estatística que hoje um psicólogo americano chama... esqueci o primeiro nome dele. Damon é o segundo nome. Ele tem um livro que ele fala sobre adolescência expandida. Adolescência expandida. Já viu o sujeito com adolescência expandida com 30 anos de idade? 40 anos de idade jogando PlayStation na casa da mamãe? Jogando PlayStation. Gente, é sério isso. É sério isso. PlayStation, ele trabalha, no trabalho ele parece até um homem de verdade. Preocupado com as planilhas, algoritmos complexos, ele estuda TI, inteligentíssimo. Todo mundo olha para ele e fala, esse cara é bom demais. Mas ele chega em casa, ele vira o pequeno Bob. Entendeu? Aí você fala, isso é culpa dos homens. Será que isso é culpa só dos homens? Será que nós também não estamos criando mulheres que caíram na sedução da hiperemancipação feminina e se tornaram aquilo que a psicologia chama de mulheres fálicas? Mulheres que inconscientemente não percebem, mas se portam como homens para poder ganhar espaço no mercado de trabalho ou ganhar espaço no espaço acadêmico e estão intimidando os homens de serem mais homens. O que nós temos aí? Tudo pela metade. As mulheres estão sendo menos mulheres, os homens estão se tornando menos homens. Como os homens são menos homens, as mulheres estão se tornando menos mulheres. Lembra do texto bíblico? Qual era a ordem de Deus? Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o texto é claro. Quem sai de casa não é a mulher, é o homem. Quem deixa pai e mãe é o homem. No texto bíblico, a mulher não deixa a casa, o homem vai sequestrá-la em casa. O homem sai de casa, deixa papai e mamãe e vai em missão.
Mesmo que isso seja cortar a selva, matar um mamute, matar um leão, chegar aos cacos, cheguei na casa da minha sogra e resgata a mulher de lá. Agora eu vou casar com ela. Mas a visão bíblica é a mulher na casa dos pais esperando o homem corajoso sair dos tentáculos da sua família e ir em missão em seu resgate. O que está acontecendo hoje? Os homens ficam na casa do papai e da mamãe e as mulheres ficam ansiosas e saem de casa. É ou não é? É claro que essa mulher que sai de casa e encara a vida, é claro que ela vai parecer um homem, porque ela tem que encarar a vida pública, e até os hormônios dela tem que trabalhar para favorecer ela no mercado de trabalho. Ou você acha que os casos que nós temos hoje de endometriose no Brasil são por acidente? Muita endometriose é por questões biológicas, mas muita endometriose é por distúrbio hormonal. É muito testosterona. Porque o testosterona é um hormônio que te dá energia, força para encarar a vida, que é predominantemente masculino. E às vezes a mulher, porque está com uma atividade hipermasculinizada, está tomando bomba de testosterona sem saber, e começa a ter disfunção na própria estrutura hormonal que possibilita a vida. O próprio progesterona começa a sofrer alteração, diminuição. Aí quer ter filho na casa dos 40 anos e não consegue. Aí tem que gastar muito dinheiro para fazer fertilização, para fazer tudo que pode, para tentar ganhar o tempo perdido, porque estudou, fez mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, pós-astrofísica, quântica. E agora quer ser mamãe, já era. Já era. Ô gente, vamos ser honestos. Lembra do mito de Atlas? Carregando o mundo nas costas? Essa é a realidade para muita gente da nossa era. Então pense nisso, que existe uma relação profunda de identidade nessa distinção entre homem e mulher. E não é à toa que nossos debates hoje são sobre isso. Porque o que está sendo desconstruído é exatamente a ordem que Deus colocou na sua criação. A gente está aqui preocupado com o homem querendo transformar o seu corpo para virar mulher, mas estamos esquecendo que o debate é muito mais simples e muito mais radical. Diz respeito a nós homens assumirmos quem somos em Cristo e vocês mulheres assumirem quem vocês são em Cristo, sem medo do que a sociedade vai dizer, sem medo da sua mãe dizer para você: minha filha, eu te criei para ser independente, para você não sofrer igual a mim. Quantos de vocês aqui, mulheres, ouviram isso? Por isso deixará o homem pai e mãe. Deixa, meu filho. Deixa e vai para a guerra. Deus te fez para a guerra. Deus te fez para matar o mamute e levar o mamute para casa. Deus te fez para a guerra. Deus te fez para a batalha. Deus te fez. A sua estrutura biológica. Eu estava vendo um pastor, Matt Chandler, lá dos Estados Unidos, do Atos 29, falando sobre isso. Por que os homens estão chegando com tanta energia em casa? Tem alguma coisa errada. Nós estamos chegando com muita energia em casa. E fazemos muita besteira por causa desse excesso de energia. Somos agressivos, a gente não sabe por quê. Somos facilmente excitados sexualmente, a gente não sabe por quê. Excesso de energia. Nós somos feitos para caça, para guerra, para batalha, para matar gigante, matar mamute, lutar no exército. Mas a gente virou menino. A gente está com musculatura atrofiada. A gente sobe 2 lances de escada, a gente quase morre. Eu brinco com a minha esposa, eu gosto de grupo de pedal, né? Pedalo lá com um grupo em Belo Horizonte. Eu falo para ela que o meu maior prazer, quando eu vou pedalar, eu chego em casa, eu tenho a sensação que eu matei um mamute. Eu tenho a sensação, eu falei: Juliana, parece que eu fui para a caça, parece que eu fui para a guerra, parece que eu lutei no ringue, boxe, cheguei aqui. O homem pede isso, o homem pede trabalho, pede esforço. Cansa, meu irmão, cansa, você foi feito para cansar. Você foi feito para suar, você foi feito para carregar, sabe, as coisas que tem que ser carregadas na sua casa, você foi feito para isso. A sua estrutura biológica pede isso. Nós não fomos feitos para virarmos donzelinhas sensíveis. Já viu um homem sensível? Não tem problema a gente ter um pouco de sensibilidade, não. A gente até precisa ter um pouco disso mesmo. Alguns homens, principalmente os da moda antiga, precisam de um pouco mais de sensibilidade, é verdade. Mas o homem moderno está sensível demais. Primeira frustração, vai para a cama e fica em posição fetal.
O que foi? A vida não faz sentido. Falta de um tijolo, de bater laje, virar massa. Não é? Falta isso. Falta hombridade, falta filho chorando na cabeça dele o dia inteiro. Para educar filho. Educar filho, que demandam energia. Meu irmão, nós temos que superar a tentação do autodeterminismo. Eu não consigo construir a partir de mim mesmo quem eu sou. Eu preciso de Deus ordenando as minhas relações. Eu preciso de um Deus que diz quem eu sou. Eu não posso desconectar o meu corpo da minha identidade. Por isso que a batalha é sobre o corpo. Mas também é por isso que Cristo foi para a cruz em corpo. E Cristo foi sepultado em corpo e ressuscitou em corpo. Porque a obra da redenção não é uma obra para o espírito e para uma alma penada. A obra da ressurreição é para o homem por inteiro. Porque a missão de Deus é redimir o homem por inteiro, o ser humano por inteiro. Os meus desejos não podem dizer quem eu sou. Eu não sou determinado pelos meus desejos que estão aqui na carne. Eu sou determinado e construído por quem Deus é e pelo que a palavra de Deus diz quem eu sou. Por que no Antigo Testamento a luta dos profetas era contra as prostitutas cultuais? Os cultos de prostituição cultual de Canaã? Por que a luta de Paulo em Corinto é contra o culto a Afrodite? Irmãos, nós precisamos descobrir que existe um modo cristão, inclusive, de lidar com sexualidade. Eu tenho um texto na internet, depois que você quiser buscar, e chama Existe Vida Além de Vênus. Para mim é muito frustrante ver cristãos, e eu acho isso muito frustrante. Eu acho que a sexualidade é uma parte importante da nossa vida, mas ela não é determinante, nem para o meu casamento. Nem para o meu casamento. É importantíssimo eu ter uma vida sexual com a minha esposa, é uma graça de Deus, é uma dádiva, mas isso não pode ser o elemento mais importante, apesar de que a gente tem livros que falam sobre casamento cristão, e eles batem em filme que sexo é tudo, é quase comercial daquele Sex Boston Institute, já viu? Sexo é vida, sexo é tudo. Não, tudo é Jesus, para começar a conversa. Jesus é tudo, o Evangelho é tudo, Cristo é tudo que eu preciso. Agora imagine o cristão que acha que sexo é tudo. Ele vai lá, casa, primeiro ano uma bênção, segundo ano uma bênção, terceiro ano sua esposa pegou uma doença autodegenerativa, acabou o sexo. E aí, vai largar a mulher? Hã? Sexo não é tudo, irmão? Acabou o seu casamento? Não, meu irmão. Como eu falei, casamento é pacto moral. Essa é a missão que Deus te deu. Você vai carregar e cuidar dessa mulher até onde Deus quiser. Que isso, Igor? Meu irmão, se você é um romântico, você vai achar isso terrível. Mas se você é cristão, eu quero te dizer, como dizia o Francis Schaeffer, que o cristianismo não é difícil, meu irmão. É impossível. O cristianismo não é difícil. É impossível. E por que é impossível? Porque se fosse só difícil, olha que frase forte, porque se o cristianismo fosse só difícil, ser cristão era apenas uma questão de esforço, concorda? Questão de esforço. Questão de quem tem melhor desempenho espiritual e quem não tem o melhor desempenho espiritual. Era só uma questão de fazer isso. Mas porque o cristianismo é impossível, só Deus pode fazer o cristão. Só Deus pode fazer você um cristão. Só Deus pode transformar, meu irmão, os seus desejos, que às vezes são perversos, em desejos apontados para a glória dele. Só Deus pode fazer isso. Ser cristão não é uma questão de cálculo, de proporção, de estratégia. Ser cristão é um evento da graça. É como Paulo diz, ressuscitados, pois, com Cristo Jesus. Ressuscitado. É como Paulo fala em Gálatas, não vivo mais eu, Paulo, estou crucificado com Cristo, eu morri, o velho homem morreu, e quem é o novo homem? Não vivo mais eu, a minha vida acabou. Jesus, olha que coisa linda, que evangelho mais simpático, Jesus morreu na cruz para acabar com a sua vida. Que isso, Igor? Isso é muito pesado. Não, meu irmão, é o evangelho. Jesus morreu na cruz para acabar com a sua vida, porque a vida dele é melhor do que a sua.
Ainda bem que Ele acabou com a minha vida. Porque a vida de Jesus é muito mais promissora do que a minha. Os meus sonhos eram medíocres, meu irmão. Os seus sonhos são medíocres. Tudo que nós desejamos é conforto, uma casa na praia, um shopping, dinheiro para comprar o seu produto de consumo no shopping, um pouquinho de saúde aqui, um pouquinho da bênção ali, ter dinheiro para pagar um plano de saúde, dinheiro para pagar um seguro de vida. E é isso. Tem muita gente que acha que salvação é isso. Já viu salvação? Doutrina da salvação secular? Qual é a doutrina da salvação secular? Casar, passar na ir para a universidade, passar no Enem, passar na faculdade, terminar a faculdade, arrumar um emprego legal, ter dinheiro, comprar uma casa, um carro, namorar, casar, ter muitos filhos, me aposentar com a casa na praia ou na roça. O mineiro fala que é na roça. Salvação. Doutrina da salvação. Você vem para a escola dominical, o Linderson vai te ensinar a doutrina da salvação. Olha, tem que crer em Jesus pela graça, crer que Ele vai te ressuscitar com Cristo na eternidade, que Deus tem um novo e vivo caminho para você. Você, nossa, que lindo, pastor. Aleluia, glória a Deus. Fala em línguas, profetiza, recebe com alegria, jubila, dá glória a Deus. Canta no domingo, ele é o leão da tribo de Judá. Na segunda-feira ele vira um gatinho. Porque na segunda-feira a sua doutrina da salvação é outra. Na segunda-feira, a sua doutrina da salvação é, irmão, tem que correr atrás, né, meu irmão? Tem que correr atrás. Correr atrás do quê, meu filho? Correr atrás do quê? A sua vida está nas mãos do Salvador. Deus traçou um destino eterno para você. Você está em rota de colisão com a eternidade. O que mais você precisa, meu irmão? O que mais você precisa que você já não tenha em Jesus Cristo? Então o seu corpo, a sua existência é muito mais do que simplesmente realização sexual, realização profissional. Muito mais. Meu irmão, claro que ser cristão dói na carne. Ser cristão tem um custo altíssimo, mas não é um custo que você tem que pagar para ser salvo, não. É porque você foi salvo que você vai aprender com Jesus todos os dias o que é amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque a sua liberdade depende disso. Se amar menos e amar a Deus mais. Muita gente fala assim, eu já vi muito irmão dizendo assim, Igor, a Bíblia diz que a gente ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, um bom início para eu começar a amar o meu próximo, eu amar a mim mesmo, né, Igor? Não, irmão, viajou. Eu canso de ouvir isso por aí. É claro que não. Amar a si mesmo, irmão, fique tranquilo, esse defeito você traz de fábrica. Todo mundo, até o cara que tem complexo de inferioridade, só tem complexo de inferioridade porque tem excesso de amor sobre si mesmo, de si mesmo. Amar a si mesmo, ninguém precisa criar um mandamento, ame a si mesmo. Gente, nós somos obcecados por nós, basta você olhar para a sua rede social. Todo mundo é obcecado por amor próprio. O que Jesus está dizendo é, sabe esse jeito que você ama você, que é fato? Que é fato. Ama o teu próximo desse jeito aí. Do mesmo jeito que você se preocupa com você, porque isso é normal, está aí em você, né? Está aí em você, faz isso com o próximo. Faz isso com o próximo. Meu irmão, o discipulado de Jesus é justamente a gente se libertar da gente. Você quer saber a verdade? A salvação, gente. Eu louvo a Deus todos os dias, porque o Evangelho me salvou de mim mesmo. Muita gente fala, o Jesus me salvou do diabo, Jesus me salvou do inferno, também. Mas se tem uma libertação que o Evangelho faz é quando ele nos liberta da gente mesmo. E a ponto da gente começar a dizer como Paulo, até ousar, não vivo mais eu, o que é isso? Acabou minha autonomia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que me determino, é Cristo quem diz para mim quem eu sou. E para encerrar, se a nossa guerra é sobre corpo, desejo, construção social, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, se quiser abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Eu quero encerrar com esse texto de Paulo. Texto óbvio, mas eu vou explicando ele rapidinho para você. 1 Coríntios 6, 12. Paulo está lidando com irmãos na igreja de Corinto com sérios problemas na área sexual. Sérios problemas. E aí Paulo vai e diz assim, 1 Coríntios 6, 12.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que não? Porque Paulo está ensinando para a igreja de Corinto que se você tem um Senhor, nada pode ter o controle sobre a sua existência. Nada. Então, se você tem uma fraqueza, se você tem uma compulsão, que você fala, eu não consigo vencer, saiba, tem um outro Senhor disputando poder com Jesus na sua vida. Simples assim. Agora, se a gente tem um único Senhor, ninguém pode ocupar esse domínio além dele. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E aí Paulo fala, o alimento é para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este quanto aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. A palavra impureza no original grego é porneia. Porneia é uma palavra grega para todo tipo de impureza sexual. Então o corpo do cristão, por isso que é um problema você achar que Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma, porque Jesus morreu na cruz para te salvar por inteiro. E Paulo diz, o corpo não é para a impureza, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. A prova disso, Paulo vai dar a prova de que Deus está interessado no corpo do ser humano. Deus ressuscitou o Senhor. Ora, como que Deus ressuscitou o Senhor? Jesus chega na casa lá, os discípulos estão trancados, com medo dos judeus. Depois da crucificação, Jesus entra na casa sem abrir a porta, passa pelas paredes, os discípulos tomam um susto e falam, meu Deus, é um fantasma. Aí Jesus, ué, já viu fantasma de carne e osso? Então como que Jesus estava lá? Jesus era um corpo ressuscitado, mas era um corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Meus irmãos, está claro, se o meu corpo está selado pelo Espírito, como diz Paulo em Efésios, se o meu corpo está selado pelo Espírito para o dia da ressurreição, o que eu faço com o meu corpo hoje é reflexo do que eu penso sobre a eternidade. Se eu me encaro como alguém que foi destinado pelo poder da salvação para ressuscitar com Cristo na eternidade, isso tem implicações sérias sobre o que eu faço com o meu corpo hoje. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. Verso 16, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Pois como se diz, serão os dois uma só carne. Citando Gênesis. Mas aquele que se une ao Senhor, olha que maravilha, aquele que se une ao Senhor, a fonte da nossa identidade, a fonte de quem nós somos, aquele que diz quem nós somos de verdade, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da porneia, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica porneia, peca contra o próprio corpo, peca contra um patrimônio comprado pelo sangue de Cristo na cruz e selado para a ressurreição eterna. Acaso não sabeis que os vossos corpos são santuários do Espírito Santo, e o Espírito está em vós? Texto conhecido, mas veja, Igor, então o que eu faço com o meu corpo agora? Entrego ele para o tédio, entrego o meu corpo para a preguiça, eu entrego o meu corpo para praticar meramente esporte, entrego o meu corpo para sexualidade desregrada? Não, Paulo diz, porque fostes comprado por preço, 20, verso 20, portanto agora que o seu corpo foi comprado por Cristo, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, C.S. Lewis dizia que antes da conversão dele, ele não sofria porque desejava muito. Muita gente acha isso, né? Que o ser humano sofre porque deseja demais. Não. De acordo com C.S. Lewis, eu concordo com ele, o homem não sofre porque deseja muito. O homem sofre porque deseja pouco demais. É por isso que nós sofremos. Jesus não veio para reprimir os seus desejos. Ao contrário.
Jesus veio para expandir os seus desejos e levar os seus desejos ao extremo, a um extremo tão grande que nada nesse mundo possa saciar o seu desejo. E aí você vai olhar para um lado, dinheiro não é pouco demais. Grana, pouco demais. Saúde, pouco demais. Sexo, pouco demais. Prazer, pouco demais. Então o que pode matar a minha sede e a minha fome? Somente Deus pode fazer isso. Só algo do tamanho de Deus pode matar uma fome do tamanho da eternidade. O homem moderno sofre não é porque deseja muito, é porque deseja pouco demais. Esse é o sofrimento do ser humano. Porque se ele desejasse de verdade, ele ia desejar o eterno, não o temporal. Amém? Eu quero abrir rapidinho para perguntas, pode ser? 2 perguntinhas, talvez 3. Vamos lá. Pergunta, levante a mão. Os irmãos vão levar ali um microfone. Pode? Eu quero fazer a primeira. Igor. Fala, professor. Eu estou lá na minha escola, com o meu professor, na minha faculdade, e esse assunto sempre aparece, sempre vem à tona. Tem um tema hoje, dentro do discurso de gênero, que você considera o calcanhar de Aquiles dos argumentos deles? Ótimo. Em síntese, ótimo. Uma pergunta boa para eu fazer para eles. Ótimo, excelente, excelente. Dentro daquela perspectiva do Schaeffer de argumentação. Excelente, excelente. Então, uma pergunta que eu costumo fazer para esse tipo de debate é: você tem certeza? Eu chego para pessoas, já fiz isso com algumas pessoas que têm esse problema da militância, não da pulsão, mas da militância, né? Tem que fazer uma distinção importante. Militante, que quer impor uma determinada agenda de minoria para a maioria. Eu chego e falo assim: você tem certeza que o que você sente e os seus desejos são os lugares mais seguros para você construir a sua identidade? Pergunta simples. Quem te falou que os seus sentimentos são ou é o lugar mais seguro para você definir quem você é? Só jogo essa poeirinha. Só essa poeirinha. Porque geralmente não há como sustentar, não tem como você provar, nem cientificamente, nem culturalmente. A gente não tem nenhuma evidência, a gente não tem nem testemunho da história. Porque a gente podia falar assim: não, no ano século XIII, uma comunidade da Europa inteira decidiu viver a partir dos seus desejos, eles são prósperos, felizes e realizados. A gente não tem nem tempo, nem experiência histórica que prove que o ser humano, que constrói uma identidade em cima dos seus afetos, é feliz, realizado e pleno. A gente não tem como comprovar isso. É um salto de fé. É um salto de fé. A pessoa acredita naquilo e fala: vou tentar. Ora, como assim vou tentar? Quer dizer que a gente vai ter que fazer políticas públicas em cima de experimento? Nós vamos ter que mudar a lei em cima de um experimento? Nós vamos ter que definir o meu futuro e a minha existência em cima de um experimento, de uma tentativa? Você só tem, sei lá, 70, 80 anos de vida, 90 anos de vida, para experimentar uma coisa que ninguém sabe o que vai dar. Na verdade, nós sabemos, mas a sociedade finge que não sabe. A verdade é que nós não temos qualquer segurança de que os afetos humanos são seguros para construir nada de satisfatório para si mesmo, né? E pior, a gente sabe historicamente como os limites de construir coisa em cima de desejo. Historicamente nós sabemos exatamente o contrário. Ora, qualquer pessoa minimamente familiarizada com a biografia de Hitler sabe do que eu estou falando. O que dá tentar construir um projeto existencial em cima de desejo. Querer impor sobre os outros o que você particularmente acha que é melhor para os outros. A história prova inúmeros casos de como isso deu problema. Mas nunca o contrário. Nós não temos nenhum testemunho histórico de que construir identidade humana em cima do puro desejo é algo seguro. Ao contrário, a gente tem testemunho de violência, abuso, tirania e todo tipo de perversidade quando o homem tentou colocar os seus desejos como o núcleo de identidade sobre si mesmo. O desejo tem um propósito. Deus não colocou o desejo no homem sem propósito. Deus colocou o desejo no ser humano porque o ser humano precisa de Deus. O nosso desejo está aí porque ele aponta para quem Deus é.
O problema é que numa sociedade em que Deus é completamente ignorado, você vai apontar a lupa, a luz, né, a ótica do seu desejo para todo tipo de idolatria. Para todo tipo de idolatria cultural, idolatria dos afetos, idolatria do poder, idolatria da ideologia. Porque sem devoção, homem nenhum vive, mulher nenhuma vive. A gente tem que se devotar a alguma coisa. Então, se você não se devota a um Deus eterno, você vai se devotar a um falso Deus temporal. Isso é inevitável. Mais alguma pergunta? Comentários? Objeções? Fique à vontade. Acho que levantou a mão ali. Levante a mão novamente, por favor. Ali, ó. Paz do Senhor, povo. Irmão, sim, analisando todas as situações aí que o pastor falou e tal, e como a gente vive hoje nesse mundo de consumismo, das pessoas, né, quererem seguirem seus próprios desejos e tal, o que leva a gente a pensar em relação a toda essa situação aí, não é uma ganância desenfreada do ser humano em busca de conquista, de status e todas essas coisas aí? Excelente pergunta. Vou tentar esclarecer isso aqui, vocês vão entender. Por exemplo, quantos cristãos que nós conhecemos, eu falo por mim, que eu já acreditei nisso, a gente é crente, de novo, ouve a palavra, pregação, estuda a Bíblia, mas na segunda-feira você acorda de manhã acreditando numa doutrina que não é bíblica. Qual é a doutrina? A doutrina da realização profissional. Ué, não existe isso não? Claro que não. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. O que significa a palavra realização? Realização significa experimentar o real. Realização. Realização significa experimentar plenitude, se sentir vivo, ter identidade, saber qual é o propósito da existência. Meu irmão, a Bíblia dá outro nome para isso. Sabe qual é? Salvação. Salvação. Ora, se realização profissional é uma tentativa de se realizar, de se planificar pelo que você faz, pelo labor, pelo trabalho, pela profissão que você tem, então nós temos um problema doutrinário aí. Qual o problema doutrinário? Realização profissional é um nome chique para uma coisa que a Bíblia conhece como uma velha doutrina farisaica, que se chama salvação pelas obras. Entendeu aí? O que é a salvação pelas obras? É a tentativa de encontrar segurança existencial pelo que você faz. Lembra dos fariseus? O problema de Jesus com os fariseus é que os fariseus queriam impressionar a Deus, encontrar segurança no que eles eram e na relação deles com Deus, na piedade pessoal deles, no esforço religioso deles. Queriam trabalhar para ser. Trabalhar para ser. Olha que ironia. Uma pessoa pergunta para você e fala assim: quem você é? Quantos de nós não respondemos com uma profissão? Eu sou pastor, eu sou professor, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou dona de casa, eu sou cientista, sou engenheiro, sou advogado, médico. Não, meu filho, eu estou perguntando quem você é, não o que você faz. Mas nós somos viciados a associar a nossa identidade com o que fazemos. Isso é salvação pelas obras. Cristãos não são definidos pelo que possuem, não são definidos pelo que fazem, cristãos são definidos pelo que Cristo fez. Então quem define quem você é não é o que você faz, quem define quem você é o que Cristo fez. E quando você descobre que a sua identidade está em Jesus, aí você pode fazer. Porque você vai fazer sem expectativa de que aquilo que você faz te define.
Então você tira esse fardo dos ombros, coloca na cruz do Calvário e vai cumprir a sua missão, independente de reconhecimento, tentar se realizar, se sentir pleno. Irmãos, quantos de nós estamos intoxicados com essa ansiedade de achar que a gente se define pelo que faz? E Jesus vem e olha para você, cansado, exaurido, esgotado, ansioso, doente, gastrite nervosa, bruxismo, ATM, tomando ansiolítico. Jesus olha para você e diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos abraçar a cruz de Jesus, meus irmãos. Vamos abraçar o Jesus que carregou o fardo da existência nos seus ombros. Vamos ouvir o mandamento de Jesus dizendo: não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque essa loucura que a gente está vivendo, como o irmão descreveu ali atrás, é a loucura de seres vivos que estão perdidos e não sabem como se definir. E de verdade não sabem, porque quem define quem a gente é Jesus Cristo. Não é a gente mesmo. Por favor, minha irmã, aqui na frente. Última pergunta. Então, pastor, eu tenho uma pergunta, até que é uma dúvida não só minha, aliás, não minha porque eu já decidi, mas muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Muitos pais estão com medo com essa questão de ideologia de gênero e tudo mais, de colocar seus filhos nas escolas, tanto públicas quanto particulares, e começar a educar seus filhos em casa. Excelente. Educar no sentido de conhecimento escolar, em casa. O que o senhor acha a respeito disso? Porque os pais estão tentando proteger seus filhos dessas questões ali na escola, tentando já educá-los em casa. Eu decidi, meu e meu esposo decidimos que nós vamos fazer a nossa parte mesmo de instruí-los em casa pela palavra como Deus diz e manda. Perfeito. E nossos filhos estão estudando escola pública e todas as questões que eles vêm trazendo para nós a respeito dessas ideologias, nós tentamos sanar essas dúvidas de acordo com a idade que eles têm. O que o senhor acha disso, com esses pais que estão tentando educar seus filhos em casa para proteger os filhos? Ótimo, perfeito. Eu sou educador, pedagogo. Estou escrevendo um livro sobre educação cristã, está quase acabando. E essa é uma preocupação constante, isso chega muito para a gente. Bom, primeiramente, meu filho estuda escola pública também. Tem um filho de 5 anos e tem uma menininha que ainda não foi para a escola. E eu entendo, primeiro, que a função primária da educação dos nossos filhos é, obviamente, da família. A escola é uma instituição que foi inventada na história. Ela é uma invenção. E por que ela foi inventada? Porque a nossa sociedade foi se tornando tão complexa em termos de demandas, competências que a gente precisa ter para viver em sociedades dessa natureza. É óbvio, se você morasse numa tribo indígena no interior da floresta amazônica, você não precisa de escola lá, se você morasse só lá. Você não precisaria, porque a sua sociedade não é complexa. Mas em sociedades pós-industriais, como a nossa que nós vivemos aqui, altamente complexa, nós precisamos de competências adicionais, para além daqueles valores que nós aprendemos em outros ambientes que nos formam também, como a igreja, como a família. Então, sei lá, matemática. Nem sempre a família vai ter condições de ensinar matemática complexa para os seus filhos. Nem sempre as famílias vão ter condições de ensinar ciência em todas as suas complexidades. Então, nós construímos uma instituição chamada escola, que tem a função de oferecer essa formação adicional, que é basicamente formação intelectual. Formação técnico-intelectual. Basicamente isso. É claro que na nossa sociedade moderna, em que as famílias estão se desfacelando, em que comunidades pobres, você tem mães solteiras, como nos contextos que eu trabalhei, em que elas não têm qualquer condição de transmitir qualquer tipo de informação intelectual para os seus filhos, e inclusive formação moral, infelizmente, o Estado se acha em condições de oferecer uma formação para além da formação cognitiva. Por exemplo, formação moral. O Estado acha que tem condições de oferecer formação moral. E é claro que não.
Claro que não. Historicamente, quais são as duas grandes instituições de formação moral da história da humanidade? São duas instituições: comunidade e família. A comunidade pode ser qualquer tipo de experiência comunitária. Historicamente, nós sabemos que a comunidade que mais produziu formação moral é a igreja. E a segunda instituição é a família. São as duas grandes instituições formativas em termos morais. Em termos intelectuais, a família não deu conta de fazer esse tipo de formação. Então nós terceirizamos isso numa instituição chamada escola, que é também historicamente uma instituição baseada em uma associação de famílias. É isso que a escola é, ou deveria ser, uma associação de famílias, em que famílias têm interesses comuns, que é a formação dos seus filhos. O que acontece hoje? Eu tenho dito para alguns irmãos que se há a possibilidade da gente matricular um filho numa escola confessional, nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Tá? Numa escola confessional, se a gente tem condições financeiras para isso, vale a pena colocar o seu filho numa escola confessional. Por quê? Porque a escola confessional, no mínimo, vai respeitar a sua visão de mundo. No mínimo. O problema é que a escola pública não é uma escola que só forma para a cognição. É uma escola que quer formar, inclusive, a mentalidade sobre o sentido da vida para os nossos filhos. E eles acham que você, mãe cristã, entre aspas, conservadora, né, está alienando os seus filhos, enquanto eles têm condições, ciência, para dizer para os seus filhos o que é melhor para eles, inclusive ensinar aos seus filhos que você é uma ignorante. Isso acontece no ambiente da escola pública. O que eu faço é exatamente o que você faz. Eu não tenho uma escola confessional na minha cidade, não tenho também condições de pagar uma escola confessional se tivesse, então meu filho está numa escola pública. O que eu faço? Eu educo meu filho em casa, em vários aspectos, não apenas no aspecto moral. A minha casa é uma casa cheia de livros, e eu faço questão que seja assim. Na minha casa é uma casa que a gente fala 2 idiomas, eu faço questão que seja assim. Eu ensino inglês para o meu filho, ensino hebraico para o meu filho, e estou estimulando ele para aprender outros idiomas também. A minha casa é uma casa cheia de livros. Meu filho tem 5 anos e dorme eu contando a história de Crônicas de Nárnia para ele todas as noites. Um capítulo por noite. O meu filho está crescendo numa casa que tem fertilidade, não apenas espiritual e moral, mas fertilidade intelectual. Meu filho ouve boa música em casa. Faço questão de ouvir boa música. Faço questão dele sentar comigo na frente da TV e assistir um bom concerto de jazz comigo. Porque eu não quero que meu filho seja simplesmente moralmente formado. Eu quero, inclusive, fornecer para o meu filho uma boa tradição intelectual para ele. Eu sei que a escola não vai dar isso para ele. Eu trabalhei com crianças vulneráveis. A diferença que fazia uma criança de favela, que o pai ensinava para o filho a apreciar boa arte, e um filho que só vivia na cultura do funk. Eu sabia a diferença. É enorme. E a escola não tem nem condições de oferecer que um pai desse oferecia para o seu filho. A verdade é essa. A verdade é que eu mesmo cresci numa escola pública, e só porque o meu pai era um artista plástico e ouvia música clássica, isso fez uma diferença gigantesca no modo como eu olho para a vida, como que eu lido com conteúdos intelectuais ao longo da minha existência. Irmãos, vamos saber a verdade. A verdade é que educação mesmo quem faz é a gente. Vamos lá na escola, tem coisas que você não dá conta de ensinar, pode ir lá para a escola, mas veio o ruído, eu vou dizer para o meu filho qual é o sentido certo da vida, qual é o propósito da existência, o que faz sentido. Então acho assim, que se pais não têm condições de colocar os filhos numa escola confessional, ok? Vocês precisam ter um trabalho de coeducar os seus filhos, ou priorizar a educação dos seus filhos, equipando eles para aprender a lidar com essas condições que nós temos por aí na escola pública ou na escola privada, porque também a escola privada está cooptada por uma série de ideologias hoje, né? Então acho que essa é uma boa solução. Fazer o que você faz. Instruir, educar, trabalhar, ensinar. Educação cristã. Educação cristã. Filhos precisam ver os pais devotos, dedicados a Cristo, generosos. É aqui na nossa convívio social que ele aprende a ser cristão mesmo, né? Não é simplesmente uma fé imposta, é uma fé vivida, né? Uma fé desfrutada. O filho precisa ver os pais alegres na sua espiritualidade, gratos na sua espiritualidade, contagiados. Ele vai olhar e falar assim, nossa, mas vale muito a pena ser cristão, porque se ser cristão é ser igual aos meus pais, eu quero ser cristão. Gratos, generosos, contentes, gratos a Deus pelo que possuem, que expressam a fé de forma inteligente, criativa. O filho vai falar assim, não, meu pai está longe de ser um alienado, minha mãe está longe de ser uma alienada.
Então esse é um ponto que eu acho que é importante a gente trabalhar, assumir mais também esse papel como o nosso papel nosso. Irmãos, foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado.